Você está pronto? Cristão em suas posses. Deuteronômio, capítulo 8, verso 1. Vamos lá? Hoje mudaremos um pouco a fita dentro da proposta. Nós estávamos falando de algumas posturas, né? Falamos de mordomia. Falamos da de peregrino. E hoje, eu quero mostrar a você uma coisa bem importante. Sabe, alguns de nós não estão prontos para sair da escassez. Escassez. É tendencioso a gente colocar um R nessa palavra, eu não sei porquê, acho que falta um R. Ou a gente falou errado a vida inteira, a gente quer escassez. Eu fiquei treinando, literalmente. Eu ficava lendo escassez, Jefferson. E a vontade de ler dá essa na garganta. Bom, alguns de nós não estão prontos para sair dessa condição. E tem alguns de nós que o deserto, a dificuldade, está se tornando um habitat natural. Já tem gente que já sabe sobreviver no deserto. Se tu for para um deserto, procura essa pessoa, que ela sabe como se livrar dos perigos do deserto. Sabe aquele povo que está tão acostumado na pindaíba, que a pessoa fala assim, novidade para mim é o dia que eu chegar numa cidade, meu filho. Transitar pelo deserto é a minha vida. Gente, eu passo por dificuldade, quem também? Que bom, né? Sabe, todo mundo que passa, nós passamos. Agora, concorda que a vida não é só desgraça, não é só falta, não é só escassez? A vida tem momentos onde a gente vê os recursos ficarem maior. É um perigo esse momento. Eu estou assustado porque essa série visa você perder o medo de ter, preparar você para ter abundância, assim como preparar você para estar pleno, seja em qualquer situação, muito, pouco, porque a gente tem baseado essa série toda na proposta de Provérbios 3, 8 e 9, não é isso? Que diz o quê? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ele diz: os teus celeiros transbordarão. Ele fala: os teus lagares ficarão cheios. Ele fala de uma abundância. Quando a gente tem uma consciência, então existe esse lugar. Não é pecado o cristão tomar daquilo que Deus põe em nossas mãos e gerar renda, gerar bênção. Mostrei a vocês que o dar é tudo que a igreja fala. Mas a verdade é que o nosso trabalho ofertado a outros, ou seja, um trabalho, quando eu digo trabalho, é porque você é remunerado por aquilo. O nosso trabalho ofertado a outros é uma bênção de Deus. Isso está lá em Provérbios. Depois, quando a gente for falar de trabalho, a gente fala sobre isso. Mas não é só o dar, não é só o generosamente ofertar a quem não tem, a quem tem menos, ou honrar alguém com uma oferta. Quando eu digo oferta, é tudo, tudo, tudo. Não engloba só, não é só restritamente dinheiro. Então preste atenção. Deus, ele tem um projeto, ampliar você, explorar você. Você entende isso? Hã? Amém? Ele tem um projeto que você seja transbordante. Sabe por quê? Uma pessoa escassa, ela só tem para si, e às vezes nem para si. Sabe, Kátia, como é que eu vou fazer algo por você se eu não tenho nem para mim? Então tem gente com uma vida de tempo totalmente ridículo. Essa é a verdade. É uma pessoa muito perdida, não administra o tempo da vida dela e vive dando tempo para aquilo que não presta e não tem tempo para ninguém. As ferramentas, coisas que são habilidades naturais, que está em você como ser humano, Deus colocou coisas em você que aquilo glorificando Deus, santificado, abençoa outra pessoa. Mas você não. A gente pensa que tudo que, quando o cristão vai falar de servir ao próximo, tem que ser o quê? Os dons do Espírito, discernimento de Espírito, falar em línguas, interpretar, profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento,
E por aí vai. Dom da fé, dom de curar, dom de milagre. A gente pensa que tudo é no sobrenatural. E tem coisas que passam para nós como mera coisa natural e que Deus está naquilo ali na nossa vida, querendo que aquilo responda à demanda de alguém. Não é possível. A instrução de Paulo para quem roubava, não roube mais. Antes faça com as mãos aquilo que é justo, para que tenha para si e para socorrer quem tiver necessidade. Nunca foi a mentalidade de Deus que a gente fique restrito a nós. Sempre que a gente transborde a outros. Essa é a palavra para você. Então, eu tenho pensado o que prepara o nosso coração para sermos transbordantes. Se o que eu vou ter não vai servir só a mim, vai tocar a vida de outros, eu preciso ter uma mentalidade correta. Então, eu quero mostrar a vocês que há um propósito na falta, no pouco, no escasso, naquilo que talvez parece não suficiente nem só para você. Essa ideia de que se eu ganhasse muito, eu seria muito para os outros, é extremamente falsa. Quando um coração é desprendido, meu irmão, 5 pães e 2 peixes alimentam 7.000 ou 5.000, não lembro que a multidão, mas uma era 5, outra era 7, não me falha a memória. Se me falhar, está tudo bem. Era uma multidão que não dava conta para os pãezinhos que tinha. A ideia é que o pouco se faz muito quando o assunto é desprendimento. Quando é colocado diante de Deus, o pouco se torna realmente muito. Pouco. Dizem por aí, né? Nos bons ditados da vida. O pouco com Deus é? Vamos lá? Deuteronômio 8:1. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, preste atenção nessa fórmula aí, o Senhor, seu Deus, isso vai aparecer demais. Vamos lá? Ao longo da leitura eu vou parar e vou fazer isso aqui. Preste atenção nisso aqui, preste por causa do que a gente vai meditar juntos. Então, lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês. Deus faz isso, hein? Para humilhar vocês. Para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, para que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão. Olha onde está a frase de Jesus para o diabo no deserto. Mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram. Eu quero saber, você também? Vocês querem mudar de roupa, né? O Léo. Fala, Léo. Se pudesse desde os 14, não, Léo, tá com a mesma calça. Olha só que bênção boa. E os pés de vocês não ficaram inchados. Aí, a bênção para as mulheres. Portanto, saibam que em seu coração que, assim como um homem disciplina seu filho, está dada a fórmula e o aviso, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Tem alguns pais que falam assim, vou maneirar com meu filho a partir de hoje. Não é que à medida que a gente mede, nós seremos medidos? Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Por Senhor, seu Deus. Porque o Senhor, o Deus de vocês, percebeu? É muito Senhor, Deus. Senhor, Deus. Senhor, Deus. Deus de vocês os fez entrar numa terra boa, terra de ribeiro de águas. Preste atenção nessa declaração de como era a terra. De fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romeiras. Terras de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada. Meu Deus. Terra cujas pedras são ferros e cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus, pela terra boa que lhe deu. Tenham cuidado de não esquecer o Senhor, seu Deus,
deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado casas boas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que você tem. Meu Deus do céu. Já pensou? Você tem noção da declaração aqui? Nós vamos meditar muito nisso, com o equilíbrio e tudo mais. O que acontece depois disso tudo? O que Deus está temendo? Se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras. Isso aqui, às vezes, é a declaração da nossa vida, né? Grande e terrível, sabe? Grande e terrível deserto. De escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem. E que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr à prova e, afinal, lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conduziram, me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque Ele é quem lhes dá força para conseguir riquezas. Eu não sei você, eu quero essa força. Se Ele dá, eu sou um candidato, Senhor. Tenho problema nenhum, quero tratar só o meu coração. Para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem e seguirem outros deuses para os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês. Assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer a voz. Muito enfático, não? Nada aqui é solto. Tudo aqui está amarrado numa proposta de fazer você entender a verdade sobre Deus. Cristão e suas posses. Esse texto longo de 20 versículos que você leu, está pago de hoje, né? Se você ainda não leu a Bíblia, você leu a força. Gente, o grande desafio do homem é aprender, literalmente, a viver sob qualquer circunstância, favoráveis e desfavoráveis. Aquilo que vier a gente matar no peito e encarar. Esse é o grande desafio do homem. Grande desafio nosso, grande desafio seu, é entender que a vida não irá sorrir sempre. Vai ter momentos onde você vai ter que entender que a vida não é assim. Ha, 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 ha. A vida, às vezes, é momento de chorar, momento de rir. É transição, é saber que o que é o momento, você aproveita dele. Se o momento é favorável, sorria. Se o momento é difícil, se entristeça. A Bíblia diz: chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Tem alguém entre vocês alegre? Faça o quê? Canta louvor. Tem alguém entre vós sofrendo? Ore. Então, para cada momento tem um momento, uma forma de viver, uma forma de interagir. A vida não é linear. Ela não é retinha. Por favor, alguém precisa desencantar você. Esse ano, muitos pastores falaram, mas é muitos. Será o melhor ano da sua vida. Pode ser que para nós não seja o ano mais terrível da nossa vida. Quero eu? Não. Né, Vitor? Pelo amor de Deus. Por quê? Eu não desejo isso, mas eu tenho que saber estar preparado para toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo, ele mostrou isso quando ele está passando um momento muito difícil. Ele escreve uma carta chamada Filipenses. Por quê? Aos Filipos, ele escreve porque ele estava passando um momento difícil, complicado. Filipenses 4:10, ele vai fechar a carta agradecendo a oferta feita. Ele vai fechar a carta dizendo: olha, muito obrigado, ó. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes. Só lhes faltava oportunidade. Se alguém tem um cuidado por mim e não tem feito cuidado, tem muitas oportunidades que eu quero te dar de fazer o cuidado. É isso que Paulo está falando. Só estava faltando uma oportunidade de fazer, né? Vai. Digo isso, não porque esteja necessitado. Interessante, ele estava.
Ele estava em necessidade, mas ele diz: não porque eu esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Interessante que ele está agradecendo por uma oferta. Ele está dizendo: não foi isso. Não foi a necessidade que foi suprida que me alegrou. Sabe? Eu estou bem em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar. Olha agora, ele vai do lado ruim, necessidade, e sei também o que é ter abundância. É interessante que nada aqui está solto. Aí ele vai dizer: aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Gente, você não quer isso, não? Eu quero. Porque a vida não é linear, então eu preciso aprender o segredo de toda e qualquer circunstância. Está no texto, é só ler. Ele diz, tanto de estar alimentado, aí agora ele vai partir da bonança, como ter fome. Tanto de ter abundância, lá em cima ele começou da necessidade, aqui ele começou com abundância, como de passar necessidade. Qual é o segredo? Tudo posso naquele que me... Quando você leu Deuteronômio, você percebeu que a palavra força ela aparece 2 vezes? Numa, dizendo que é Deus quem nos dá força para adquirir riquezas, e noutra, dizendo, não diga a minha força e os meus braços me trouxeram essa riqueza. É o perigo de todos nós. A gente não perceber a fonte da força. Aonde que está a força que faz com que eu enfrente qualquer situação? Por que lemos Deuteronômio? Nós iniciamos aqui lendo um texto que o povo está literalmente, a palavra aí Deuteronômio é releitura da lei. A proposta do texto é que seja feita uma releitura, ou seja, repasse todos os mandamentos antes de entrar na terra, porque eles não queriam desagradar o Deus que guiou eles 40 anos. Então eles estão ali passando, Moisés vai fazer toda uma releitura, vamos reler tudo, vamos pegar todos os mandamentos, vamos rever todos os caminhos, vamos falar da trajetória até aqui, vamos falar de situações, vamos falar de desobediência, vamos falar que a lei de Deus precisa ser cumprida. Você vai ver que é um livro que traz muita ênfase à bênção e maldição. É aqui, né, que os pastores se inspiram. Eu não faço isso, gente, já vou logo falando. Me deixem livres daquelas meninas chamadas, quase um inimigo que me persegue no casamento, eu e pastora, cerimonialista. Elas têm uma mania, chama o casal, quando eles estiverem no meio do tapete, e fala aquela bênção que os pastores falam. Serás abençoado na entrada e na saída. É Deuteronômio. Eu falo, minha querida, para quê? Eu não já abençoou, não, na oração? Se quer bênção, dá bênção. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu, não sou contratado como cerimonial. Faz o casal virar o pescoço para trás e bate uma foto. É só isso que querem. Agora quer me ensinar a fazer meu trabalho? Eu fico... Dona Tânia, você não tem noção de como que dá trabalho, Dona Tânia? A Carla tinha que estar aqui para ouvir a minha... Então preste atenção. Lemos um texto que está falando do momento onde é decisivo. Vamos nos alinhar para entrar. Vamos trabalhar o povo para ir. Vamos fazer o povo ser agradável a Deus. E nesse momento ele está falando, vocês têm que lembrar de uma coisa. Vai chegar um dia que as circunstâncias vão mudar completamente. Vocês têm que entender que a dinâmica de Deus vai mudar com vocês. Sabe por quê? Presta atenção. Maná todo dia. Insuportável. Colocaram o pé na terra, Andressa, maná cessou, diz a Bíblia, porque agora eles tinham como cultivar. Ou seja, Deus está falando o seguinte, vai mudar até a minha forma de prover. Eu não vou mais de manhã mandar, de tarde mandar. Não tem mais provisão, não tem mais carne mandada, não tem mais pão pela manhã. Agora vocês têm que entender que tudo que vocês, a minha bênção e tudo que vocês vão provar de mim vai estar no trabalho de vocês, vai estar lá no engajamento mensal de vocês. Deus está mudando a dinâmica, Ele está transicionando a mentalidade. Outra coisa, vai morrer toda a geração que saiu do Egito, menos Caleb e Josué. Então nós temos aqui uma transição para um outro contexto de vida, correto? Amém? Aí que entra o nosso primeiro ponto. De onde provém a nossa força? Eu fiz uma ministração com esse tema, está lá, acredito eu, no YouTube. De onde provém tua força? A gente precisa compreender que pode ocorrer momentos onde a gente perca resultado da graça de Deus sobre a nossa vida, que a gente não tenha o suficiente para viver, o suficiente para fazer a nossa peregrinação, porque nós estamos entrando em
conflito com Deus. Nós não estamos dando glórias devidas. Nós não estamos dando honra devida ao Senhor nas nossas finanças, nas nossas posses. A gente está se desvinculando. A gente começa a esquecer o segredo de toda e qualquer circunstância. Tudo posso em quem me dá força. É isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Está lá no ônibus, está lá no para-choque do caminhão, está em tudo que é canto. A gente só não sabe que isso responde a tudo. E a gente não vive à luz disso. Responde a todo momento, em tudo, aqui e ali, quem levou, quem me sustentou, quem me guiou naquele momento, Deus. Porque é muito fácil, quando nós passamos um momento difícil, falar assim, é Deus quem me fortalece. Mas você já viu alguém dando tanta glória assim ao Senhor? Eu já vi o contrário. Cara, eu já vi a pessoa chegar na igreja desempregada, e ela faz uma amizade aqui, alguém encontra um emprego bom para ela, e ela chega bêbado no trabalho. Tá vendo que eu estou contando com muitos detalhes, né? Então isso deve ter acontecido. Aconteceu. Infelizmente, alguém aqui olhou para o irmão e falou assim, nós precisamos ajudar. E, cara, graças a Deus, essa igreja sempre foi assim. Nos bastidores, você não tem noção de quanta generosidade. Aí sabe o que aconteceu? Alguém se voltou com alguém e, vou botar ele, é minha célula, vou abraçar esse cara. O cara chegou bêbado no trabalho, para desonrar a pessoa que tinha colocado ele aqui da nossa igreja. Então, sabe qual é o detalhe? Você falar que Deus te dá força quando o negócio está pegando, quando você está começando a ver que na tua força você não sustentaria, você pararia num problema emocional, você pararia até mesmo desgostoso da vida. Aí é muito fácil falar, Deus me dá força. Agora, quando a gente chega lá, quando algo me põe num status de desfrute e não de falta, quando não está me faltando, está me sobrando, está me sendo suficiente para mim e para só Deus sabe quanto está transbordante, é difícil nesse contexto você ver alguém glorificando tanta força que o levou até aquele lugar. A verdade é que nós temos conflito dentro de igreja com dízimo, oferta, por causa disso. Porque, meu irmão, se Deus me fez ganhar 1.000, é 100, eu estou dando 100 feliz. Se Deus me fez ganhar R$ 1, eu dou 10 centavos, eu estou falando, Deus, muito obrigado. Ele me levou até aqui. E ele sabe que eu preciso ser sustentado no caminho, e ele sabe que isso tem que ser sobrenatural, e ele sabe que eu não me contento em acreditar que a minha força me levou até ali, porque isso me levaria a olhar para o Senhor, meu Deus, ou seja, meu dono e aquele que eu adoro, e falar, não provém do Senhor, provém de mim. Ele sabe que na desgraça todo mundo recorre, ele sabe que na bonança, a sensação de, cara, eu sou inabalável. É isso. Todos nós podemos passar por esse mal, por essa dinâmica de sentir a independência, de sentir a abastança, aquela coisa de, meu Deus, eu quero, eu tenho, eu quero, eu posso, eu quero, eu vou. Nessa condição, dificilmente você vai olhar para trás e falar assim, mas teve um tempo que eu precisei e alguém me trouxe até aqui. Você entendeu a dinâmica? Hã? Então, o segredo de tudo e a transição entre os momentos da vida, tudo posso naquele que me fortalece. É entender quem é a fonte da força, da onde provém. É interessante que nós queremos esquecer processos a todo custo. Todo mundo quer esquecer processos. Quem nunca chegou e falou assim, Andressa, o salão, Andressa, ai, tá bombando, pastor, estou tão feliz. Aí eu viro e falo assim, mas lembra daquele dia? Poxa, vamos supor, só suposição. Andressa, você estava chorando, né? Lembra aquele dia quando você estava desesperado? Ai, não vamos nem falar nisso. José tentou fazer isso. José vai parar no Egito porque os irmãos o vendem. No Egito, ele se torna um servo da casa de um senhor. A mulher do senhor tenta ter um envolvimento com ele. Ele é preso injustamente. Aí agora ele vai para a cadeia, lá ele se torna importante. Depois ele vai se tornar importante em toda a terra do Egito. Gente, imagina você sendo o homem que vai sustentar o mundo. Naquele momento onde a vida sorriu, o que vai começar a acontecer? Vai começar a andar. Gente, eu já vi muitos, porque toda hora, você tem noção que eu louvo a Deus, porque
nós, pastores, a gente tem um tesouro que é a sabedoria vista. Muitas pessoas não entendem sabedoria aplicada, elas não conseguem. Elas sabem teorizar, né? Falar, na teoria, filho se cria assim. Eu não, eu já vi tudo. Eu já vi bom pai, mau pai, eu já vi gente colhendo onde não plantou. Eu já vi, caraca, esse pai não deveria ter esse filho, porque tem graça divina. E tudo assim, sabe? Um negócio muito doido chamado vida. Então, eu já vi gente mudar a sorte toda hora. Eu já vi gente mudar a sorte para um lado e para o outro. E eu já vi os momentos, igual do José. Gênesis 41, 50 a 52, está falando daquele momento onde ele fala assim, 7 anos de abundância, 7 anos de falta. Ele está no tempo da bonança. As vaquinhas estão tudo gorda, sabe? Tá tudo bem. Tá fluindo o projeto dele. O homem vai casar, gente. Antes de chegar da fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera. Potífera. Esse é o nome do sacerdote. Ao primogênito, olha o que o momento mais sublime da vida do homem. Girou a sorte dele, mudou. O que ele vai fazer? Chamou de Manassés. O que eles falou do primogênito? Deus me fez esquecer todo o trabalho e toda a casa de meu pai. Ele falou assim, só quero saber de uma coisa, eu quero esquecer meus irmãos. E eu quero esquecer tudo que me fez chegar até aqui. Eu quero esquecer toda a relação com que eu tive que dar. Ao segundo ele deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Opa, parece incompatível. E detalhe, o chorinho que ele deu, baixinho, que toda a terra do Egito, os soldados ficaram assim, gente, está acontecendo com José. Não me faz acreditar muito no Deus me fez esquecer. Porque se tem uma coisa que Deus não faz, é fazer esquecer. Ele te lembra, eu te tirei, você era um escravo, te comprei lá do Egito. Passei com você num deserto muito complicado. Então Deus não te faz esquecer, ele te lembra. Como assim? Se constantemente você não visitar o lugar da tua aflição, você não entendeu que é por lá que Deus te levou até onde você está. Meu Deus do céu, gente. Hoje eu queria ter uma igreja pentecostal, para a gente dar uns glórias juntos. Porque você entendeu o que eu acabei de falar? Eu vou contratar uns pentecostais, vou contratar uns irmãos do fogo. Vamos lá, Thaís, pode, deixa Deus aí mover, manda aqui, ó, vamos embora. Até esqueci. Vou falar. Aí eu não consigo, tem que ser espontâneo, gente. Entendeu? O seu trajeto, o que fez você chegar até onde você está, foi essa desgraça aí. Tudo isso é a tua vida. Isso tudo faz parte de você. Isso tudo é você. Não quero falar não. Opa, de passado que você não quer falar, você não resolveu. De passado que faz você chorar, que faz você gritar, igual o Josézinho lá, a gente precisa entender que ele está falando que está tudo resolvido. Porque, gente, imagina, ele pensando, eu vou sustentar o mundo em 7 anos de falta de comida. Todo mundo, ele vai comprar gente. Você tem noção que ele vai falar assim, a Bíblia diz que o pessoal começou a vender tudo por causa de comida. Por último, as pessoas estavam se vendendo por comida. E José estava comprando gente. Vem, Cadu e Roberto, agora vocês são meus. Volta lá para a terra e tudo que vocês derem lá é do Egito. Você tem noção que o cara vai fazer um trâmite onde ele vai sustentar 7 anos? Imagina 7 anos sem nada e o cara tem resposta para esse caos. Meu Deus do céu, você não está entendendo. Quando estava tudo indo bem, ele tem 2 filhos e ele decide falar. Eu quero falar uma coisa. Deus me fez esquecer. Eu quero esquecer tudo que ficou para trás, todo o trabalho. Tá bom. Você vai ver que não é possível. Não esqueça o processo. Sabe por quê? Olha o que Deus vai falar no texto que nós acabamos de ler, Deuteronômio, a base da nossa mensagem de hoje. 8, 14 a 16. Vamos lá. Se eleve, ele está falando sobre o problema de falar, né? Que fui eu que vim aqui. Ele diz, se eleve seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão.
que os conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, que os fez sair, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e, afinal, lhes fazer bem. Olha que interessante, aí tem três coisas, ele diz, tirou, conduziu e sustentou. Então ele está falando, eu peguei vocês de onde vocês estavam, eu conduzi por onde eu quis e eu sustentei vocês nisso tudo. Então, peraí, ele teve presente em todo o processo. Desgraçado, um processo difícil, um processo que reprovou Israel, reprovou uma geração inteira. Mas ele estava lá. Então, sabe, por que esquecer? Meu irmão, por favor, louva a Deus pela tua história. Pelo amor de Deus, isso tudo faz parte de você. Por que esquecer? Quantas vezes você já teve vontade de entrar na Bíblia e falar, não é possível que esse povo está debaixo da nuvem de Deus e são tudo ingratos e não sei o quê. Cara, por menos nós somos ingratos. O problema todo, presta atenção aqui, quando você pega o teu histórico e joga no lixo, quando você pega o teu histórico e fala, deixa eu esquecer isso aqui, você não está esquecendo só de algo, você está esquecendo de alguém. Você entendeu essa sacada ou não? Deus falou o seguinte, o meu problema é que eu quero que vocês não se elevem para não se esquecerem do Senhor seu Deus, que os tirou. Ele está falando, se você esquecer de tudo isso que vocês passaram, vocês estão esquecendo que eu estava lá. É de mim. Deus está preocupado que vocês se esqueçam dele. Porque o fato de fugir do passado é uma fuga também da ideia de que Deus estava lá. Gente, Deus, ele tem uma capacidade interessante. Sabe? Aquele lance de ele não nos priva, sabe? Ele não nos priva de nada. Ele não nos priva de nenhuma circunstância. Você tem que entender essa bênção. Deus, ele faz você diferente do que os seus pais fazem. Seus pais querem o tempo todo privar você de alguma coisa. Não, eu não quero que você se frustre. Não, eu não quero. Deus, ele expõe a gente à frustração. Ele expõe a gente a faltas. Os nossos pais querem suprir. Olha a frase ridícula que essa geração dos nossos pais, minha, aqui da minha geração, que eles falavam e a gente ouvia. O que eu não tive, os meus filhos vão ter. Estuda que você não vai ser como o papai. Era o que a minha geração falava. Meus pais, para a minha geração. O discurso de todo pai, que foi pai igual o meu pai, minha mãe, nessa geração aí, era que o Brasil que eles pegaram era diferente. Era um Brasil que se você tinha uma habilidade, você era. Hoje em dia, não. Exemplo, soldador. O cara fazia portão como ninguém. Chega alguém agora e fala assim, eu quero te contratar para soldar lá na retífica, o cara vira e fala assim, curso. Tem não, mas eu soldo a vida inteira. Ele fala assim, valeu, o senhor não é candidato à vaga. É outro Brasil, é outro Brasil. Você não pode chegar e falar, mas eu sei fazer tão bem. O cara vai falar assim, curso. Hoje em dia você entra em empresa, gente, as empresas estão mandando pintor, pedreiro, para fazer curso. Tem que fazer curso disso, 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 disso. É outro Brasil. Então eles sim, de uma certa forma, nos prepararam, mas eles também fizeram essa questão, não passe, não seja, tudo parecendo que a vida é, igual eu falo, um algodão doce, fofinho, docinho. Não é assim. Não é assim. Muita proteção, na verdade, está expondo. Por quê? Vai chegar um dia que a proteção vai falhar. Vai chegar um dia que a vida vai se mostrar. Aí será possível? É uma coincidência que a nossa geração quebra à toa? A nossa geração quebra à toa. Gente, com muito amor e respeito a pessoas que precisam, que passaram por situações que levam a desgastes emocionais e que levam a doenças. Mas a nossa geração quebra por uns motivos. Cara, a gente quebra por uns motivos que eu vou te contar. Eu tenho medo que alguns passem por perdas.
Porque não sei se você sabe, mas você vai perder seus pais. Nessa hora eu fico temeroso que alguém fala, tá repreendido. Porque crente é assim, parece que essa mandiga do tá repreendido blinda a gente assim. Você vai perder, querido. Tem essas pessoas que você ama, você vai perder. Ou pior, elas irão te perder. Eu estou olhando para uns aqui que é muito jovem. Eu não queria que seus pais passassem por isso. Você tem uma vida inteira. Eles não vão ter que viver o resto dos dias sofrendo a perda de um filho. Então, por favor, gente. A vida está celebrativa? Amém. Dança, música. Mas você vai perder alguém em algum momento. Ó. Não adianta repreender, subir monte, descer monte, fazer jejum, você vai perder alguém. O meu problema é que se te protegeram de perda, você nunca perdeu nada. Ai, o pintinho morreu, vamos comprar outro pintinho. Você já teve um pintinho daquele colorido? Você tem noção? A nossa geração está sendo privada, gente, da maior bênção, que é a dificuldade. Conquista. Cara, a gente fica assim, casei, não tive uma lua de mel fora do país. Não sou feliz em meu casamento porque não foi como nos meus sonhos. Aleluia. Eu fico pensando, cara, a minha alegria de casamento foi quando doaram os refrigerantes. Falei, caraca, ia sobrar para mim, irmão. Né? É, doar a rede jovem. Graças a Deus, igreja é muito bom, gente. Tá na igreja, ó, a festa foi tudo. Minha sogra veio e falou assim, né? Ai, eu sinto arrependimento do casamento de vocês. Por quê? Quando ela falou isso a primeira vez, né? Não, porque eu acho que a gente poderia ter feito mais, poderia ter sido assim. Falei, tudo que precisava acontecer, aconteceu. Recebeu aí, meu irmão? Pelo amor de Deus, você acha mesmo? Eu vi casal casar perto de mim, com todo um glamour, com todo. Eu não sabia que tinha tanta frescaiada em casamento. E depois não valer um centavo aquela porcaria de cerimônia que eles fizeram. Você está entendendo? Pelo amor de Deus, não quebra não, meu irmão. Eu falei para ela, tudo o que precisava acontecer, aconteceu. Ah, agora, vamos supor, minha cunhada vai casar. Pelo jeito, tem uns gostos mais caros, né? Tem uns gostos mais caros. Mas eu acho que já começou a entender que não pode ter tudo na vida. Acho que Deus segurou porque falou assim: vamos criar juízo primeiro, menina. Você entende? A gente quebra muito fácil. Aí agora o casamento da Jéssica tá abalado porque ela não pôde casar num dos melhores salões eu não tenho nem paciência, gente. Se tu tem uma crise dessa, procura outra pessoa para conversar. Eu não. Faz isso comigo não, por favor. Sabe por quê? Eu amo o Senhor. Porque Ele é o nosso pastor. Salmo 23 vai dizer o quê? Nada me falta, né? É interessante que Ele me faz repousar em pasto verdejante, me leva para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma. Mas tem uns momentos que Ele me faz estar com Ele pelo vale da sombra da morte, não temendo mal algum. Então, a questão é o seguinte, ele está falando, passa por essa desgraça sem ter medo. Cara, é nível, pede para sair. Lembra? Gente, eu gosto muito de treinamento militar. Vou confessar uma coisa para você. Muito, 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 muito. Muito. Teve um dia que eu estava vendo os caras fazendo exercício. Como é? Cara, eu curto muito aquelas coisas. Tu pega, bota peso no cara. Vai, meu irmão, quebra todo, se lasca. Eu amo essa coisa. Tô falando sério. Eu não sei, acho que por isso aqui eu não fui militar na minha vida. Só faltou propósito. Ó, teve um dia que eu fui nos fuzileiros, gente, ver a formatura de um Zé Ruelo lá. Aí, eu fiquei olhando aquela cena. Caraca, farda, essas paradas. Eu já falei isso aqui. Esse negócio mexe muito comigo. Tava doido pro Davi, gente. Bombeiro, então. É, não deu ainda, não sei. Talvez o Senhor abra. Ora pro Davi, gente. Davi tem uma situação na justiça. Corpo de bombeiro tem lá umas falhazinhas lá na prova que o Davi fez. E se tudo der certo, Davi vai ser o nosso bombeiro militar da igreja. Pelo amor de Deus. Imagina o Davi fardado. Tem cara, não tem? Aquele homem nasceu para farda. Pelo amor de Deus. Você não tem cara, tem coração, gente. Por favor. Vocês são muito implicantes, meu Deus do céu. Vamos falar aqui sobre amor ao próximo. Vamos mudar o assunto.
Hein? É verdade, é verdade. Vocês nunca carregaram, nunca viram tanto dinheiro quanto o menino, por isso vocês são assim. Então, preste atenção. Por que que eu falei da farda? Ah, vai chegar um dia que a gente vai ver o treinamento de spray de pimenta e alguém correndo falando, eu quero a minha mãe. Eu não vou passar por isso. Vai ter um dia. Se não já teve. Cara, eu queria conhecer um instrutor. Eu precisava dessas histórias para te contar agora, porque deve ter um monte. Cara, eu gosto daqueles caras apanhando na cara e falando, eu sei, Senhor. Eu vejo, gente, eu vejo vídeo de recruta, eu me amarro. Oh, meu Deus, isso, forjado no sofrimento. Esse da formatura ficou internado. Eu tive que conversar que ele deu o piripaque do Chaves. Chegou com uns parafusos a menos. Como é que eu sou? Eu não estou bem. Eu não estou bem. Me ensinaram coisas. Me ensinaram coisas que eu não estou dando conta. Sério? Estou fazendo piada, não. Falei, cara, calma. Vamos organizar as coisas na tua mente. Falei, ih, rapaz, que é isso? Aí a namorada conta, né? Eu gosto. Se não tem os instrutores, tem as namoradas. Por que eles não vão contar essas coisas? Eu comi, eu tive que matar uma galinha para comer. Gente, pega o teu filho, dá uma experiência dessa para ele. Vai matar um frango. Cria e depois faz o teu filho matar o frango. Faz ele dar um nome, depois mata as codornas, Lucília. A Lucília pensou, pastor, não faz isso não. Tartaruga? Não, a tartaruga não. Não sei o que é isso. Não, as codornas. Tartaruga não, gente. Também não, né? Dá um nome pro frango, sei lá. Bota lá o nome da patrulha canina. Chase. Dá o nome do Chase. Dá o nome pro frango de Chase. Vamos matar o Chase hoje, filho. Só para dar uma frustração. Porque assim, de graça, entende? Porque se não for você, ele vai perder um amigo, ele vai perder um emprego, ele vai fazer um monte de plano e a vida vai dar ruim. Cadê o pessoal de 30 frustrado aí com a vida? Tem um monte de plano que a gente queria que tivesse nos 30 e não tá, né? Você viu que a vida não é essa coisinha? Ninguém matou o nosso frango. Que é por isso, gente. Gente, era literalmente, eu tive que lutar para conquistar algumas coisas. Eu lembro da rua, cara, porque a rua foi infelizmente minha sala de aula. Quando a família falha, mano, a gente aprende tudo lá fora. Aí eu lembro que eu comecei a apanhar. Aí daqui a pouco eu falei, quer saber, é só bater? Fedeu. O cara virou para mim assim, Jefferson, vai ali, se tu pegar o fulano, eu já queria pegar o fulano mesmo, porque ele me batia sempre, eu te dou uma gaiola de passarinho. Falei, ih, Tizil, ganhou uma casa nova. E pum! Quando o garoto foi pro chão, falei, agora é só bater. Aí eu lembro que o meu pai começou a falar, vem cá, vamos conversar. O que tá vendo? Minha vida toda avesso, meus pais tinham acabado de separar, eu comecei a apanhar na rua, o que eu comecei a fazer? Falei, tem que bater? Essa é a linguagem da rua? Se não bater, apanha? Vamos bater. É aí que entra as lições. Mas isso tudo acabou me preparando um pouquinho para coisa. Gente, é sério mesmo. Você olha a minha carinha, tu pensa que a minha vida foi um negócio, mas não foi, gente. De coração mesmo. Eu já vi pessoas aqui comentando certas coisas. Gente, vai por mim. Eu estava contando para minha irmã, eu falei assim: você tem noção que há 13 anos atrás eu descobri que era um cinema? Quando eu casei. A pastora foi a primeira pessoa que me levou ao cinema. Fizemos nada não, gente. Só sentamos, eu fiquei olhando para a tela. Falei, é legal mesmo ver o cinema, né? Então, por favor, minha vida não foi essas coisas todas. Não foi. Graças a Deus, porque algumas lições eu aprendi. Só que é dessa desgraça. Eu não vou ficar aqui falando de desgraça, que não é o papel. É entender o seguinte: houve um período onde eu andei por um negócio muito árido, faltoso, onde você tinha que dar valor ao simples, ao básico, onde tinha roupa nova em momentos, ano novo, Natal, era a mesma roupa sempre e tinha que estar feliz. E tinha o que tinha para se divertir. Eu estava vendo ontem um filme brasileiro, contava uma história de uma dupla de cantores. Aí
os caras estavam falando assim, vamos pro laguinho tomar banho. Valão, chamou de valão, né? Falei, caraca, cara, era o diversão. Literalmente, ir para uma vala barrenta tomar banho. E aí eu fiquei olhando, falei assim, hoje isso me faz eu ter pouca domínio pelas coisas. Literalmente, poderia ter sido o oposto. Então eu vi ali a cura de Deus. Porque geralmente quem teve muita privação, lembra daquela frase? Quem nunca comeu melado, quando come? Gente, vocês são bons de ditado, viu? Estão com medo desde domingo, né? Pode repetir o ditado, tá tranquilo. Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. A ideia, a Bíblia diz que a alma que está faminta, ela faz isso também, ela nunca se farta, ela quer mais, entende? Então, certas coisas que a gente não teve, é aí que está o problema. A gente quer esquecer isso tudo. Gente, você precisa ter algum encontro com o seu passado de forma que o seu passado não te doa mais. Tem que olhar para lá e encarar, tem que voltar nesses lugares, que tem lugar que você está aqui, não tá, pastor, aqui está resolvido, hoje eu sou mãe, sou pai, sou isso, sou aquilo, sou pastor. Então, meu irmão, por favor, não caduca. Se caducou aqui, está aqui, ó, pior ainda, porque você não tem consciência do porquê se sente assim, do porquê se comporta assim, mas está aí. Você jogou tanto para baixo que você doeu o que foi o teu passado, ou o que foi a tua vida, tu entulhou tanto para dentro, tanto para fundo, que isso agora se tornou você não sabe como sair disso, e era simplesmente desembaraçar. Pensar um pouco melhor a tua história, pensar um pouco melhor aquilo que foi. Sabe por quê? A Bíblia fala assim, ó, a gente não vai ter como olhar tudo hoje. Lembre-te, pelo caminho pelo qual o Senhor, de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez passar. De todo, sem negar nenhum momento. Eu quero que você entenda. Aí, o vale da sombra da morte, não temendo mal nenhum, é Deus treinando a nossa alma para dizer: você não vai ter medo. Mas como é que a gente ganha a coragem de enfrentar esses lugares tenebrosos? Passando. E Deus está falando assim: passe e passe sem medo. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me orientam, estão comigo. Então, por favor, preste atenção. Louve a Deus pela exposição que você teve. Pastor, você não sabe o que eu passei. Não tem como, pastor. Tem como, querido. Sabe por quê? Isso te fez quem você é. Vamos lá. E é esse ser que Deus ama. Então vamos lá. Doeu, doeu. Eu imagino. Tenho minhas dores. O que eu passei a fazer? Visitá-las. Oi, hoje eu vim ter um encontro com o Jefferson complicado que tu foi. Vamos lá. A vergonha e não sei o que tu sentiu. Cara, vamos pensar. Vamos pensar o que disso está presente, porque olha só, o presente é aquilo lá. Isso tudo, todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez passar, te trouxe até aqui. Então, isso tudo está presente. Todo sentimento de desgraça ou de bonança está presente. Está aí. Eu acho muito lindo como que Deus nos faz visitar as nossas dores. Ele não nos rouba delas. O diabo sim, querido. Ele quer que você evite o confronto consigo. Porque te amarra, te prende, te condiciona. O Senhor teu Deus não. Ele fala assim, faz questão de lembrar. E o que eles tinham para lembrar? Dá uma lida em Deuteronômio. Rebelião. Incredulidade. A história de Israel, se tem uma coisa que ela não é linda. Se tem uma coisa que eu posso te garantir que a história do povo de Deus não é linda. Por causa de um ato de incredulidade do pai da nação, de questionamento, eles ficam 4 séculos perdidos, sem identidade, servindo aos propósitos do Egito. A glória começa com Moisés resgatando o povo. Aí tá lindo. Entra no deserto. Deus fala, não posso levar eles. Vocês todos que só viveram o Egito, eu vou matar vocês no deserto.
Vocês não podem entrar na terra que eu tenho. Lá é bom demais. Depois a gente fala da terra, não vai dar tempo hoje. Mas lá é muito bom. Não dá para ter vocês lá. Você tem noção que é Deus falar para você assim, Cadu, era tua, mas você não vai poder entrar não. É teu. É para você isso. Mas você não pode ir. Não está no Senhor as privações que nós temos, gente. Está em nós. Não está no Senhor. Tem pessoas que têm graça de Deus para certas coisas. Graça. Tem outros que entenderam o seguinte: além da graça, que é específica, tem coisas que são comuns a todos. E a gente começa a olhar para isso e falar assim, Deus, o que é comum entre eu e a Andressa, se está tanto para ela quanto para mim, por que ela vai desfrutar e eu não? É isso que eu quero que você pense. Se tem uma coisa que Deus não quer que você seja, é um cristão que não transborda para lado nenhum, que não tem nada a oferecer a ninguém, que é só recebedor e não supridor. Se tem uma coisa que eu tenho certeza que gente, Deus quer te fazer ter condição nem que seja de dar um bolo para alguém. Você entendeu? Não tem a ver com igreja. Abre a tua mente para isso. Deus quer pegar conhecimentos que você tem e oferecer para pessoas que são profissionais perdidos. Talvez orientar a vida de alguém, depois daquela orientação a pessoa fala assim, cara, você mudou a minha vida. Tudo que você trouxe para mim mudou a minha vida. Você tem noção disso? Cara, melhorou. Hoje eu caminho mais leve, mais limpo, mais reto. Sabe por quê? Detalhe. 40 anos vivendo onde? Não tinha trajeto para 40 anos, tinha para meses. Então, como é que faz para caber andar num lugar que em meses você faz, mas agora você vai ficar 40? Quanto isso dá em meses, gente? Vai, Léo. Quanto que dá em meses? 40 anos, gente. Cada ano tem 12 meses. Que isso? Você já fez a conta? Quanto? 480 meses. Hã? Quase financiamento imobiliário. Eu passei a mudar um pouquinho minha mente. Eu estava com um pouquinho de preguiça de pensar matemática. Eu não fiz essa conta, mas eu tenho me feito forçar um pouquinho. Eu comecei a melhorar. Sério mesmo, gente. Uma orientação que eu dou. Cuidado com as calculadoras, com as facilidades. Tende a roubar nosso raciocínio. Então, de vez em quando, se força a raciocinar um pouquinho. Inclusive, ler um texto mais complicado. Entendeu? Amém? Voltando à mensagem, 480 meses. Cara, como é que faz? Gente, deve ser muito enjoativo. Daqui a 2 meses, tu podia estar onde tu devia. Quantas e quantas vezes entramos na porta da terra? E o que tem no dia seguinte? Maná, o mesmo gosto. Eu como crepioca todas as manhãs e às tardes também. E às vezes de noite. Eu tenho uma habilidade, eu não enjoo de nada, gente. Quer me ver feliz, é minha tapioquinha, tá tudo certo. Vê, não me olha com essa cara não, tu come pão sempre. A maioria dos brasileiros, a comida do brasileiro é pão. Não é isso? De vez em quando rola um bolinho, mas é pão. E tu não enjoa, então fica tranquilo. É questão daqui, ó. Mas, todo dia crepioca. Para algumas pessoas, todo dia maná. Todo dia tinha um horário para colher. Se não colhesse no horário, se não colhesse só aquela porção. Deus falando, isso é para humilhar vocês. Todo dia eu imponho a mesma rotina. E vocês vão entrar, passar perto. Vamos lá, de novo. Cara, talvez não é esse o histórico da tua vida. Pensa aí, por favor. Todo ano, todo mês, agora vai. Ou não? Não, esse ano, pastor, determinei. Eu determino. E aí, ó. Caraca, meu Deus do céu, que lenga-lenga. Ninguém aguenta, gente. Por isso que eles falam, vamos morrer mesmo por aqui, vamos ficar por aqui mesmo. Deixa os mais novos, que os mais novos não viveram isso aqui. Os mais novos vão viver parte daquilo.
geração de 20 anos, 20 anos para baixo. Vai entrar um monte de jovem na terra prometida, mas a velharada vai cair tudo pelo deserto. Deus falou, quero que todo mundo morra, só deixa os velhinhos, que por sinal entraram turbinados. Que Caleb falou, estou com a força do dia que Deus me falou que eu ia conquistar. Então era velhinho de boa, eu quero essa velhice para mim. Duas coisas que eu quero, a força de Caleb e a vontade de namorar de Abraão. Gente, ué, é as bênçãos. O cara tá com 100 anos falando, minha novinha Sara, vem cá, 90. A novinha tinha 90 e ele tinha 100. E estavam namorando. Então eu quero duas bênçãos. A força de Caleb para conquistar. Eu não quero estar velho falando, rapaz, não aguento mais nada não. Não, eu quero estar falando, e aí? Estou sonhando. Afinal de contas, quem sonha quando o Espírito Santo vem sobre eles? Os velhos sonharão. Ou seja, onde não existe expectativa para frente, Deus fala, eu faço ter. Então eu quero essa benção. Quero ficar velhinho, esperançoso e cheio de vitalidade com a minha velhinha. Eu não sei, os homens eram mais empolgados. A gente ia junto nesse coro aí. Eu estou me sentindo até não apoiado pelos homens. Não estou entendendo isso. Amém, querido? Podemos encerrar aqui? A sensação é que eu queria terminar, mas isso aí eu não espero mais. Eu não tenho essa esperança mais. Nenhuma série da minha vida eu espero terminar num dia um sermão que eu faço. Amém? Amém. Vamos orar? Teu trajeto não precisa ser ignorado. Ame sua história. É o seu maior tesouro. Tem coisa que você passou que ninguém mais passou. Você tem noção que é isso? Eu estava olhando lá para o closet e eu fiquei pregando para mim. Eu gosto de fazer isso. Eu olhei e falei assim, caraca, isso é tão difícil. Falei mesmo. Não lembro se é audível ou se é aqui. Aí eu falei assim, mas quantas pessoas que eu conheço que fariam desse? Falei, eu fiz. Gente, eu me dei esse prêmio. Sabe por quê? Porque teve dias que eu queria socar aquilo tudo e quebrar com as minhas mãos que eu fiz, eu queria quebrar. Falei, que besteira que eu fiz na minha vida. Então, de coração mesmo, está na hora da gente olhar para as nossas dificuldades, de coração mesmo, e falar assim, meu Deus, é minha. Tem coisa que eu sofri, eu sei. Vai olhar aquela casa, todo mundo vai celebrar, gente. Quem entrar na minha casa fala, glória a Deus. A mudança está pertinho, gente. Está assim, ó. É só pintar agora o closet, meu quarto, o rodapé, invernizar as portas e mudar. Então, isso aí, o pessoal sabe que a pintura dá para mandar ver. Está assim, ó, assim, ó. Aí sabe o que acontece? Todo mundo vai chegar lá e vai olhar só glória. Falando assim, meu Deus, está lindo, né? Aquela coisa toda que quem muda. Aí mostra aqui, olha o que eu fiz. Aí o pessoal, cara, que delícia, tá maravilhoso isso aqui. E eu vou ver tudo lágrima, entende? Cara, eu sei o que foi botar esse piso. Aí ainda tem aqueles, né, que falam assim, se fosse eu faria diferente isso aqui, não sei o quê. Mas se fosse tu, mas tu talvez não suportaria o que eu tive que suportar. Entende o detalhe? É isso. Tem coisa que você não vai quebrar, que pessoas vão quebrar. Por quê? Foi privado de algo que precisava lá no futuro. É isso que você tem que entender. Se Deus não é louco, ele não te tirou de uma condição e está te transicionando para outra sem te preparar. Ei, Deus prepara os filhos. Então, teu trajeto é muito mais importante do que agora eu coachei. Agora eu coachei. Olha só, o teu trajeto. Eu vou ter que falar porque é sério, é um conceito da palavra. O teu trajeto é muito mais importante do que o teu destino. Não é aquela viagem que você faz de olhos fechados. Abra os olhos, aprende tudo, porque ele vai virar e vai falar assim, Vitor, lembra de tudo que eu te fiz passar. Tudo. Eu estava lá com você, então vamos olhar. Abre os olhos, abre os olhos. Começa a sentir tudo que tem que sentir. Estamos aí juntos. Começa a sentir, começa a experimentar. Sente a dor. Não ignora a dor. Não ignora. Não ignora a perda, não ignora o choro, não ignora o processo difícil, não ignore nada. Isso tudo faz parte. Sabe por quê? Quem vai chegar aqui na igreja vai olhar tudo feitinho, dona Tânia, tudo pronto. Só que teve muita gente que passou poucas e boas. Por isso que eu estou botando mais fotos, mais filmagens. Sabe por quê?
processo se esquece, é isso. A gente começa a falar assim, cara, não, está indo muito lento. Que lento? Para e olha. Por favor, vive, sente. Janeiro está indo, 11 hoje, 10 ou 11. Então começa a sentir. Está indo, ó.